The Beginning After the End. Capítulo 513. Cortina cristalina. Ponto de vista Arthur Lewin. Cerrei os punhos enquanto me concentrava em minha nova runa divina. A 30 pés à nossa frente, exatamente no ponto demarcado pelos escudos previamente conjurados pelo exército alacriano inimigo, o espaço endureceu. 1000 feitiços, feixes esverdeados e doentios de ácido, esferas escuras de vento do vazio e invocações aladas de fogo azul, chocaram-se contra o espaço intransponível e explodiram, um emaranhado caótico de magia em combustão, como um show pirotécnico fora de hora. A luz vazava através do espaço endurecido num gotejar lento, de modo que o som dos impactos nos atingia antes dos clarões visuais. O exército alacriano lealista parecia congelado do outro lado, atônito. Arthur, concentre-se no Tigrin Kylon, gritou Ceres. Nós cuidaremos do exército. Com 2 dedos, ela fez um gesto para a frente, e uma saraivada de feitiços foi disparada em resposta, embora em número bem menor. Liberei o plano concentrado do espaço manipulado, sabendo que, do outro lado, pareceria que o tempo deu um salto, enquanto centenas de feitiços se manifestavam do nada. Uma parede de escudos surgiu logo antes da linha de frente lealista. Desde rodas de fogo e painéis translúcidos de mana, a blocos retangulares de pedra como escudos de torre, e dezenas de outras variações únicas das runas de escudo. Ativei Gambito do Rei e Helmheart. Convoquei minha armadura, que se espalhou pelo meu corpo em um instante, e então alcei voo em direção à barreira que envolvia toda a fortaleza. Quando Helmheart entrou em efeito, uma bolha cintilante de partículas de mana pura, invisível a olho nu, tornou-se visível. Ela emanava do solo logo atrás do acampamento lealista. Eu podia sentir que se estendia para o subsolo também, envolvendo todo o Tigrin Kylon, em um campo de formato oval. Partículas escuras aderiam ao mana puro. Era magia de basilisco do tipo decadência oculta dentro da barreira. Qualquer um poderia atravessá-la sem perceber, apenas para cair morto alguns segundos depois. O Gambito do Rei começou a me revelar as diversas opções disponíveis enquanto eu mantinha os olhos na batalha que se desenrolava abaixo. Tentáculos de mana sombria acompanharam a saraivada inicial do nosso exército, e onde tocaram a barreira defensiva dos lealistas, os escudos se desintegraram. Dezenas de nossos feitiços passaram, atingindo os lealistas desprotegidos em meio a gritos de dor e ordens desesperadas. A infantaria de atacantes de ambos os lados avançaram, mas embora nossas forças estivessem em menor número, Shu e Regis lideravam a investida. Chamas envolviam Shu, e ele saltou em um movimento giratório que lançou fogo em um arco amplo. Escudos cintilaram ao redor dos atacantes lealistas, mas se despedaçaram tão rápido quanto surgiram, e num instante, dezenas de guerreiros foram incinerados, colapsando a linha de frente inimiga. Eles mal tiveram tempo de assimilar esse golpe devastador, antes que Regis se lançasse sobre eles. Em sua forma de lobo sombrio, Regis se tornou etéreo de repente, seu corpo inteiro assumindo a textura e transparência das chamas esfumaçadas de sua juba. Sua forma incorpórea se dividiu, primeiro em 2, depois 4, depois 8 cópias idênticas. Cada cópia explodiu em destruição, ao passar pelas linhas inimigas, atravessando escudos conjurados e atingindo os corpos inimigos. Cada mago tocado pela forma destrutiva de Regis era consumido pelas chamas ametistas. Uma dúzia de homens caiu, depois 2, e em segundos, mais de uma centena de lealistas foi desfeita pela destruição. As formas fumegantes e dispersas de Regis oscilaram antes de se fundirem novamente em uma só, mas o estrago já estava feito. Os atacantes lealistas quebraram a formação, suas fileiras destruídas, e centenas de soldados se viraram para fugir individualmente, em vez de avançar como uma unidade coesa. Seus escudos e conjuradores de apoio lutavam para cobrir a retirada, enquanto mais feitiços caíam sobre eles vindos de nossas forças, e nossos próprios atacantes corriam para alcançá-los. Enquanto parte da minha mente acompanhava a ação abaixo, a maior parte dela estava concentrada em entender e dissecar a barreira de Agrona. A possibilidade mais imediata era simplesmente usar Godstep para atravessá-la, chegando até as portas do Tigrin Kylon. Mas ao analisar mais a fundo o espaço oculto além da barreira, percebi que a aura mortal não era apenas um invólucro.
As mesmas partículas de magia do tipo decadência impregnavam toda a mana atmosférica lá dentro. Eu talvez pudesse atravessá-la sem ser afetado, mas não arriscaria nenhum dos meus companheiros sem entender mais sobre sua natureza. Em seguida, considerei minha nova runa divina. Nos últimos dias, passei a entendê-la e me referir a ela como a runa divina Spatium. Imaginei perfurar a barreira, criando um espaço seguro para meus companheiros e eu atravessarmos. No entanto, embora a runa Spatium em si representasse um insight manifestado, não tive tempo para experimentá-la extensivamente. E não podia ter certeza de que o feitiço de Agrona seria afetado por uma manipulação do próprio espaço, nem de que conseguiria controlar um espaço extradimensional que permitisse a passagem segura de meus companheiros. Talvez pudesse criar uma dimensão de bolso e movê-la ao nosso redor enquanto atravessávamos esse campo da morte. Logo abaixo de mim, um atacante em fuga ultrapassou a barreira. Ele deu apenas 2 passos antes de seu corpo enrijecer, seus olhos se revirarem em direção ao céu, e ele desabar no chão, morto. Reorganizem as linhas, o sangue vritra de um chifre só bradava. Uma chuva de feitiços dos conjuradores caía sobre nossos atacantes e conjuradores, enquanto nosso limitado número de escudos tentava bloqueá-los. Vórtices escuros espiralavam, e amplos painéis de gelo reforçavam esses escudos, pois Ceres e Varai concentraram-se em proteger nossos soldados. Relâmpagos e rochas despencavam sobre as linhas de trás do exército lealista, lançados por Mika e Byron, que haviam se deslocado pela encosta da montanha para flanquear o acampamento. Um pequeno núcleo de grupos de batalha lealistas, aparentemente mais organizados e bem coordenados do que muitos outros, avançou para enfrentar as 10 exoformas. Uma parede de painéis translúcidos surgiu, tremeluzindo rapidamente para permitir a passagem dos feitiços de seus conjuradores. Claire liderou a investida, sua lâmina incandescente, revestida com o abrasivo sal de fogo, faiscando e sibilando ao se chocar contra os escudos sobrepostos que se desintegraram. Ela irrompeu através deles, caindo sobre 2 atacantes surpresos. Senti um pequeno e vingativo prazer ao ver os 9 não-magos, liderados por uma jovem cujo núcleo havia sido destruído, desmontarem os grupos de batalha bem organizados num piscar de olhos. Feitiços ricocheteavam na mana que envolvia as exoformas, e uma vez que sua forma semelhante à de um grifo atravessou as linhas de frente, restou pouco que os conjuradores ou escudos pudessem fazer para detê-la. Cancelamento de feitiço foi o próximo método que considerei para dissipar o manto da morte que envolvia Tigrin Kaelum. Tentáculos de éter purificado se desprenderam do meu núcleo, fluindo pelos meus canais, enquanto sondavam cautelosamente a barreira de Agrona. O campo do tipo decadência revidou, condensando-se ao redor do éter. Busquei o ponto onde as partículas negras estavam ligadas à mana purificada, inserindo o éter entre elas como uma alavanca. O feitiço resistiu, a decadência aderindo à mana, enquanto se contorcia como óleo ao redor dos meus esforços para separá-los. Pressionei com 2, depois 3 tentáculos, atacando de múltiplas direções, simultaneamente forçando, alavancando e puxando, mesmo enquanto percebia que, se fosse necessário tanto esforço para desprender uma única partícula, o processo seria inútil, mesmo se obtivesse sucesso. Como se reconhecesse minha compreensão, a partícula de decadência cedeu, quebrando o vínculo. A partícula de mana pura foi expelida da barreira, mas uma brilhante partícula verde de mana atmosférica do atributo vento fluiu para preencher o vazio, e o fragmento desalojado de decadência agarrou-se a ela como um vírus. Franzi o senho, seguindo os muitos fios concorrentes e entrelaçados do gambito do rei, em busca da minha próxima tentativa de desfazer o feitiço. Abaixo de mim, a batalha estava sob controle. Apesar de estarmos em desvantagem numérica de 10-1, havia pouco que as forças alacrianas pudessem fazer contra os esforços combinados de Shu, Sylvie, Ceres, Silrich e as lanças. Os alacrianos simplesmente não possuíam força suficiente para combater tal poder. E era apenas questão de tempo, até que se rendessem ou fossem exterminados até o último homem. Mesmo enquanto esse pensamento passava por uma parte desengajada da minha mente, um terrível estalo rasgou o ar como um trovão. Os penhascos de ambos os lados vibraram com a mana, e rocha sólida começou a se desintegrar, movendo-se como areia ao desmoronar. De repente,
parte considerável do nosso exército estava na trajetória de 2 deslizamentos de terra gêmeos, que despencavam pelo vale. Instintivamente, me preparei para avançar naquela direção, mas um instante depois, Varai e Mika já estavam conjurando seus próprios feitiços. De um lado do vale, a pedra se endureceu, fundindo-se de volta à montanha, seu movimento cessando de forma abrupta. Um platô de rocha artificial e fluida ficou para trás. No lado oposto, imensas estruturas de gelo se ergueram para conter a avalanche, empurrando-a de volta contra a montanha, enquanto um novo iceberg se formava, congelando as pedras rolantes e as camadas de rocha desmoronadas em um único e imóvel painel reluzente. Nos espaços vazios deixados pelos deslizamentos de terra, 2 portais opacos reluziam de forma ameaçadora, como 2 olhos trovejantes que espreitavam dos penhascos. Tive apenas tempo suficiente para reconhecer sua presença, antes que criaturas começassem a tropeçar para fora deles. Um punhado de monstruosidades grotescas, com tendões expostos, carne mumificada e armas enxertadas, emitiam ruídos guturais e estridentes por suas gargantas rasgadas, enquanto se encolhiam diante do sol. Seus rostos deformados, girando de forma espasmódica. Em questão de segundos, avistaram os exércitos abaixo. A reação foi imediata. Uma delas soltou um rugido odioso, e as demais responderam. Então, as quimeras, exatamente as mesmas da primeira zona das Relictombes que eu havia descoberto, começaram a disparar montanha abaixo com um abandono selvagem. Eu hesitei, minha consciência confusa momentaneamente se realinhando, enquanto todos os meus pensamentos dispersos se concentraram naqueles 2 portais. Sempre estiveram ali, ou seriam uma nova armadilha preparada por Agrona para a nossa chegada? Levavam diretamente às Relictombes, ou Agrona estava recriando as criaturas fora delas? Reconheci a importância dessa distinção com uma certa dose de apreensão. Minha hesitação continuou quando Silrich surgiu no meio das quimeras, sua lâmina atravessando perfeitamente suas míseras defesas para dilacerar carne e ossos grotescos. Seus corpos sem vida despencaram montanha abaixo, se estilhaçando em pedaços. E ainda assim, acima, mais criaturas já se arrastavam para fora do portal. Do outro lado do vale, formas sombrias emergiram simultaneamente do portal gêmeo. Essas figuras aladas tinham pernas finas e corpos bulbosos, pescoços longos e bicos em forma de lança. Ao contrário dos urros irracionais das quimeras, uma dúzia de bicos de lança saltou imediatamente para o ar e girou, lançando armas envenenadas contra nosso exército. Com um único movimento, conjurei minha lâmina e a varri da direita para a esquerda por uma dúzia de pontos individuais revelados pelo Godstep. A lâmina reapareceu para cortar cada um dos atacantes, e todos os 12 gritaram e despencaram do céu. Nossas forças agora enfrentavam inimigos por 3 lados, e não havia como saber quantos ou por quanto tempo mais inimigos continuariam a sair dos portais gêmeos. Ceres já estava chamando os atacantes para recuar enquanto ela e Varai se concentravam em proteger as tropas. Chul continuava abrindo caminho pelo exército lealista com Regis, enquanto Silrich e Byron cuidavam de um portal cada, exterminando os monstros que continuavam surgindo. Olhei de volta para o Tigre Kylum, cerrando os dentes de frustração. Se eu ficar preso aqui lutando... Sylvie, que deveria estar apoiando os outros, flutuava lentamente em minha direção. Alguns feitiços perdidos a miraram, mas ela os afastou sem esforço. Havia algo estranho no ritmo de sua aproximação, como se tivesse esquecido onde estava ou o que deveria estar fazendo. Sylvie? Enviei, projetando seu nome em dúvida. Ela não respondeu até estar perto o suficiente para falar. Olá, Arthur. Seus olhos brilharam em um tom vermelho rubi. Deixei escapar um riso curto e amargo. Agrona. Um belo dia para uma batalha, não é? As palavras, embora saíssem dos lábios de Sylvie, não soavam nada como ela. O sorriso irônico, a maneira desajeitada como flutuava no ar, tudo denunciava a verdade. Ela não estava mais no controle do próprio corpo. Fico feliz em ver que minha pequena barreira se mostrou um desafio interessante para você. Jiae e eu nos divertimos bastante pensando em maneiras de contrariar suas diversas habilidades. Sylvie Agrona riu. Ela pensa muito bem de você, a Jiae.
E suponho que sua estima não seja sem razão. Você se mostrou muito mais competente e interessante do que eu esperava. Fico imaginando o que teria acontecido se tivesse aceitado sua rendição naquela época, quando a guerra desabava ao seu redor. Arrogância, Arthur. É, inevitavelmente, uma queda dolorosa para a minha espécie. Felizmente, cada vez que começo a sucumbir a ela, alguém como você aparece para me lembrar da minha própria falibilidade. O que você quer, Agrona? Perguntei, minha mente acelerada enquanto considerava maneiras de libertar Sylvie de seu controle. Eu tinha certeza de que sua ressurreição havia removido a capacidade dele de assumir seu corpo à distância. Sylvie Agrona riu, um som cruel que me desorientou vindo do meu vínculo. Conversar, obviamente. Achei que essa forma seria mais adequada para a tarefa. Pessoalmente, parece que você teria a tendência de atirar primeiro e perguntar depois, como diz a expressão. Meus olhos passaram de Sylvie para o campo de batalha abaixo, mas Sylvie Agrona desceu, seu rosto iluminado por uma expressão brilhante e maníaca. Oh, nada de distrações. Ela girou ao meu redor, colocando-se de costas para a barreira mortal. Deixe seus amigos fazerem o que você os trouxe para fazer. Lutar, morrer, serem a bucha de canhão que é como você os vê. Eu não, interrompi minha fala, recusando-me a cair em suas provocações. Com o Helmheart e o Gambito do Rei ativos, acompanhei o progresso da batalha abaixo com outros sentidos, mesmo forçado a virar as costas para o campo de batalha. A coroa lhe cai bem, Arte, meu rapaz, continuou Sylvie Agrona, como se reconhecesse meus próprios pensamentos. Você simplesmente não consegue escapar disso, consegue? Esse impulso de estar no controle? De ser rei? Ela riu novamente. Você carrega isso de vida em vida da mesma forma que a Legado carregava seu potencial. Foi um truque e tanto, aliás, separar Cecília do Legado. Os olhos de Sylvie Agrona escureceram. Como você fez isso? As palavras de Agrona despertaram um pensamento dentro de mim. Deixei-me relaxar e desfocar os olhos, enquanto procurava os fios dourados que sabia conectar em Sylvie a todos aqueles cujas vidas se entrelaçavam com a dela, incluindo Agrona. A conexão com o destino, entretanto, não estava lá. Em vez disso, enviei um comando rápido para Regis. Fico feliz que tenha perguntado. Sua ignorância contínua é mais do que eu poderia esperar, respondi firmemente. Não importa o que faça, o poder da Legado está além do seu alcance. Sylvie Agrona olhou para a fenda, as sobrancelhas erguidas em uma questão implícita. Talvez, mas você não deveria falar com tanta confiança quando ainda viu tão pouco. O universo é muito vasto, Arthur Leywin, e existem muitas maneiras de se esfolar um gato. Um grito rompeu o campo de batalha quando senti as quimeras, numerosas o suficiente para que a lâmina de Silrich não pudesse encontrar todas, investirem contra nossas forças alacrianas. Comecei a olhar, mas Sylvie Agrona recuou, ultrapassando o limiar do campo de decadência. Minha mão disparou, agarrando Sylvie pela frente de sua armadura de escamas negras e puxando-a para fora da barreira. Meu rosto se contorceu em um olhar de fúria. Chega, Agrona. Sua filha não é uma moeda de troca, nem um experimento, nem... Um sorriso grotesco se espalhou pelo rosto de Sylvie Agrona. Minha filha. Você mesmo disse as palavras-chave, Art. Acho que, entre nós dois, cabe a mim decidir o que Sylvie é ou não é. Mas devo lhe agradecer por mantê-la bem alimentada e cuidada até agora. E, é claro, por trazê-la tão perto. Meus olhos se arregalaram quando uma pulsação de éter irradiou dela. Meu éter colidiu contra ele, tentando conter suas habilidades. A Evon. Mas no instante entre um momento e outro, Sylvie Agrona se desvencilhou do meu controle e me lançou no campo de decadência. Os braços e pernas se debatendo como se estivesse nadando pelo ar em direção a Taegrin Kaelum. O tempo parou novamente, e Regis, que já avançava em direção a Sylvie por meu comando anterior, passou por mim como um raio, atravessou a barreira e mergulhou no campo de decadência atrás dela. Godstep brilhou, e eu me projetei pelos caminhos do éter, aparecendo ao lado de Sylvie. Líquido negro já escorria de seu nariz e olhos enquanto ela sorria. Eu a agarrei no momento em que Regis se projetou dentro do corpo dela. Peguei você! Sylvie Agrona engasgou, cuspindo bile negra sobre lábios pálidos.
Dezenas de milhares de partículas escuras me atingiram simultaneamente de todas as direções. Meu núcleo ardeu enquanto bombeava éter para minha pele, reforçando a camada que sempre revestia meu corpo contra o impacto. Minha concentração falhou, e todas as minhas runas divinas se apagaram. Os dedos de Sylvie, a grona, se fecharam em volta da minha garganta enquanto ela ria. Tentei ativar Godstep, para nos levar para além dos limites do feitiço, mas não consegui. Minha pele estava em chamas, as partículas negras escavando cada centímetro de mim. O riso de Sylvie, a grona como uma lâmina serrando meus pensamentos. Segure, firme, princesa! A voz de Regis lutou contra a dor e a desorientação. Percebi que o mundo havia escurecido, e eu podia senti-lo girando, girando, girando. Um suspiro. Luz tremeluzente. O rosto de Sylvie, manchado de lama negra, olhos límpidos, expressão de puro desespero. Chamas violetas dançando em sua pele. Destruição. Ela estava queimando por dentro. Nós estávamos caindo. Arthur! Sylvie gritou, sua voz perfurando meus ouvidos e minha mente ao mesmo tempo. Partículas negras serpeavam sobre minha pele, infiltrando-se entre as escamas e juntas da minha armadura, através do meu éter, e dentro da minha carne. Eu podia senti-las entupindo meus canais de éter e arranhando os portões forjados no meu núcleo. O éter purificado dentro de mim lutou para expulsar a decadência invasora, mas, diferentemente de feridas comuns, parecia ter dificuldade. Era como se as partículas fossem guiadas por uma consciência que as empurrava cada vez mais fundo no meu corpo. Sylvie suportou meu peso quando atingimos o chão com força suficiente para dobrar seus joelhos. Onde ela me tocava, a destruição corroía minha armadura e corpo, então rapidamente me soltou. Regis, vá para o Arthur, ordenou, apontando para mim. Use a destruição para queimar a decadência. Tentei me levantar, mas a dor tomou meu corpo com tanta intensidade que o mundo escureceu, depois clareou, e eu me encontrei novamente de costas. Não posso! Regis exclamou em nossas mentes conectadas. A destruição é a única coisa segurando a grona e esse maldito campo de decadência. Você morreria. Ou se voltaria contra nós. Sylvie ajoelhou-se ao meu lado, as mãos estendidas como se quisesse me tocar, mas se contivesse. Sinto muito, Arthur, mas isso vai doer. Então, ela me abraçou. A destruição novamente devorou carne, armadura, éter, tudo o que podia. Sylvie começou a me arrastar pelo chão áspero, de volta para os sons da batalha e explosões de mana. Ela me segurou com cuidado, primeiro pelo guarda-braço da minha armadura, mas quando ele se foi, pelo meu braço. Estávamos no meio do caminho quando a destruição consumiu mais do meu braço do que o tecido podia suportar, e ele se desfez em suas mãos. Meu vínculo gritou em fúria e desespero enquanto agarrava meu outro braço. Avançamos mais 30 metros, então paramos. Senti algo se aproximando e, apesar da agonia, virei a cabeça para olhar. Uma esfera retorcida de luz sombria aproximava-se através da penumbra. A luz dourada da fenda estava fraca dentro do campo de decadência, e duas formas de escuridão mordiscavam e se batiam em volta da esfera. Dentro dela, mal conseguia distinguir a silhueta de uma figura. Sylvie me soltou, afastando as mãos envoltas em destruição da minha carne desintegrada. Então, a esfera nos envolveu. Do centro dela, Ceres olhou para mim. Um fino brilho de suor reluzia em sua testa, mas ela parecia ilesa da batalha em curso. Uma isca preparada, uma armadilha ativada, murmurou, olhando para mim e através de mim. Não consegui responder, minha mandíbula travada em uma careta de dor. A cena ao meu redor desbotava em ondas vermelhas e negras. Mãos pressionaram minhas bochechas. Olhei para o rosto de Ceres. Não conseguiu pensar em nada. Tudo, exceto o limite árido dos meus sentidos, estava trancado atrás da dor. Em meus olhos, luz negra. Em minha pele, sangue e ossos, um vazio gelado. Eu engasguei. Ceres canalizou sua magia do vazio através de mim, junto com meu próprio éter curativo, e a mana do tipo decadência foi expelida em uma onda súbita. Ela se aglomerou além dos limites do escudo do vazio dela, comprimindo-se como um punho antes de desabar contra a barreira, que tremeu e começou a rachar. O enxame recuou, reunindo-se novamente, acumulando mais partículas escuras.
Tentei me levantar sem os braços funcionais. Com a decadência expulsa, meu corpo já se regenerava, mas substituir um braço perdido não era instantâneo, nem mesmo para mim. Obrigado, disse a Ceres, observando a mana de Agrona se acumular para outro ataque. Não conseguirei resistir a outro golpe como esse. É hora de sairmos daqui, Arthur, afirmou Ceres com firmeza. Tempo. A palavra ecoou em meu crânio. Recuperei de minhas reflexões anteriores uma das muitas ideias, possíveis formas de neutralizar o campo de decadência. Porém, me faltou tempo para testar todas. Meus pensamentos amplificados pelo gambito do rei se moviam muito mais rápido do que meu corpo físico jamais poderia. Sylvie, você pode nos dar tempo? Através da aura de destruição, ela acenou com a cabeça e encolheu os ombros ao mesmo tempo, incerta. Vou tentar. Com meu corpo novamente sob controle, invoquei Hacking de Aroa, tempo. Partículas violetas começaram a emanar da minha carne e descer pelos meus braços. Elas saltavam e dançavam como vagalumes. Forcei mais éter na runa divina, e as partículas continuaram a surgir, cobrindo minha pele. Do lado de fora, as faíscas escuras da decadência se moviam como se o ar fosse viscoso. A batalha constante entre a magia do vazio de Ceres e o campo de decadência de Agrona ocorria em câmera lenta. A própria Ceres parecia congelada, uma estátua realista. Os olhos de Sylvie já se estreitavam enquanto ela lutava. Ele está contra-atacando. Ela grunhiu entre dentes cerrados. Meu tempo estava se esgotando, mas sabia que precisaria de cada segundo prolongado, de cada partícula de éter. Meu corpo inteiro parecia vivo com as partículas do Hacking de Aroa, como se eu fosse um pedaço de carne coberto por formigas. Sylvie suspirou, e senti sua habilidade Aevon tremular. Saí da bolha protetora de Ceres, direto para a linha de ataque. O tempo voltou a fluir, e o aglomerado pulsante de decadência desabou sobre mim. Como uma onda, ele me atingiu e se quebrou ao mesmo tempo, as partículas se aglomerando ao meu redor, tentando novamente invadir meu corpo, entupir minha anatomia interna e me despedaçar por dentro. Contudo, colidiram primeiro com a barreira formada pelo Hacking de Aroa. Onde quer que as partículas escuras da decadência encontrassem uma partícula ametista brilhante, elas eram purificadas. A essência da decadência, o mecanismo pelo qual um basilisco armazenava e purificava mana através de seu núcleo, imbuindo-a com sua afinidade natural do atributo decadência, era purificada. Afinal, o que é a decadência, senão o ato de decomposição ao longo do tempo? Ri ao observar o processo. Cada partícula do Hacking de Aroa saltava sobre um fragmento da mana de decadência, revertendo-a até que restasse apenas uma partícula brilhante de água, terra, ar ou fogo. Em instantes, o enxame agressivo se dissolveu em uma nuvem densa de mana atmosférica ao meu redor, mas o campo de decadência ainda permanecia. Estendi as mãos, ordenando que o Hacking de Aroa se projetasse no ar. As partículas violetas voaram, atacando a decadência, quebrando seus laços e revertendo-a à sua forma natural. O campo de decadência estourou como uma bolha, e a mana restante foi retraída de volta para o Tigrin Kaelum. O caminho à frente estava livre. Enquanto as faíscas de da runa divina retornavam para mim, senti meu entendimento se aprofundar, camadas de insight sobre progressão, decadência, entropia e rejuvenescimento se sobrepondo ao meu conhecimento inicial sobre a runa. Meus dedos estremeceram, e toda aquela energia saltou para Sylvie. Percebendo minha intenção, Regis dissipou as chamas que ainda a envolviam e saltou para fora de seu corpo. O Hacking de Aroa hesitou na barreira de sua carne. Sylvie, é claro, sabia exatamente o que eu estava fazendo e permitiu. As partículas mergulharam em sua pele, percorrendo seu corpo da mesma forma que fiz com as lanças, ao libertá-las do vínculo de Quesés em seus núcleos. A maldição que Agrona colocou em Sylvie era muito mais profunda, mas meu entendimento do Hacking de Aroa agora era muito maior. Em instantes, eliminei a marca negra em sua mente, na base de seu crânio, um fragmento da magia de Agrona, implantado quando ela ainda era um ovo. Eu precisava admitir. Criar um feitiço que persistisse mesmo após sua morte e ressurreição era uma façanha impressionante, e quase foi minha ruína. Olhei para Tigrin Kaelum. Ainda não ficou sem truques, não é, Agrona?
Ele se foi, respondeu Sylvie, esfregando a base do crânio. Temos certeza desta vez? Acenei. Ele nunca mais vai te controlar, eu prometo. Os olhos do meu vínculo brilharam intensamente, lágrimas de raiva se acumulando em seus cantos. Ela limpou o líquido negro de seus lábios e acenou, compreendendo. Apesar do peso do momento, não poderia dedicar a ele o tempo que merecia. Enquanto eu lutava contra a armadilha de Agrona, a batalha continuava no vale atrás de nós. Apesar da aparição das bestas das Relictombes, parecia que as coisas estavam sob controle. Hesitei antes de dar o próximo passo, mas aquela batalha era uma distração. Nosso verdadeiro alvo ainda estava lá dentro. Projetando minha voz através de minha própria aura de éter para que ecoasse por todo o campo de batalha, ordenei que avançassem para a próxima fase. As lanças se afastaram de suas posições e voaram em minha direção com Tessia protegida entre elas. Ceres retornou ao combate, ajudando Silrich a conter a enxurrada de criaturas que ainda saíam das Relictombes. Sentindo Chu começar a segui-los, o conduzia ao caminho mais próximo dos muitos terraços que se projetavam das paredes íngremes. O éter se acumulou em meu punho, até que o alcancei. Então liberei-o como uma explosão etérea. A frente de vidro estilhaçou-se para dentro, as barreiras de mana incapazes de resistir à força. Adentrei no que parecia ser um pequeno escritório. Mal decorado, parecia ter sido revirado em algum momento. Os escombros de minha entrada pouco o melhoraram. Afastando-me para que Sylvie e Regis pudessem entrar, aguardei os demais. Tessia seria nossa guia pela fortaleza. Não conseguia sentir a assinatura de mana de Agrona, mas sabia que ele estava aqui. As lanças pousaram no terraço com Tessia, e os 4 entraram, olhando ao redor. Então é aqui que o Deus das Trevas descansa à noite, hein? Mika disse, chutando uma prateleira estilhaçada no chão. Ela cutucou Byron com um sorriso. Esperava um cheiro mais forte de esterco. O olhar frio de Varai pousou sobre Mika antes de voltar ao ambiente. Com ironia disse. Olhos abertos, lança demolidora. Você ainda pode pisar nele, mesmo que não cheire. Tessia passou os dedos pela poeira que cobria a mesa. Isso deve pertencer a um de seus pesquisadores. Estamos bem longe de sua ala privada, mas... Sua voz se cortou com um suspiro abrupto quando várias assinaturas de mana apareceram subitamente no campo de batalha abaixo. Girei no ar, voando de volta pela entrada destruída. Abaixo, um grande pedaço de metal quicava sobre a pedra dura do vale, faíscas e penas cinza ardósia voando a cada impacto. Perseguindo o borrão cinzento estava um homem de pele acinzentada, olhos vermelhos sangue e chifres espiralados. Ele recuou com uma longa glaive, pronto para atacar. Em um instante, percebi não apenas essa única assombração, mas outras 5 espalhadas pelo campo de batalha. Shu havia invertido o curso, mergulhando de volta na luta. Quando me preparei para voar atrás de Claire e Shu, a mana se contorceu atrás de mim. Meu estômago se contraiu dolorosamente, e minha cabeça girou bruscamente ao ver a porta interna do escritório começando a se desdobrar. O espaço de repente não era mais espaço, mas 10.000 fragmentos cristalinos que rolavam uns sobre os outros como uma cortina de vidro. Reconheci a visão imediatamente. Cada entrada nas ruínas das Relictombes era guardada por um portal idêntico. Enquanto eu pairava congelado entre o portal e as assombrações atacantes, a cortina avançou de repente, os cristais apagando a sala e absorvendo tudo o que tocavam. Era rápido, rápido demais. Tessia, a apenas alguns passos de distância, mal teve tempo de cambalear, seus olhos se arregalando, antes que os cristais a envolvessem. A runa divina Spatium ativou-se. Estendendo a mão, condensei o espaço entre Claire e eu, puxando-a para longe da assombração, enquanto me lançava em direção ao braço estendido de Tessia. O resto dela já havia desaparecido dentro da cortina cristalina. As paredes ao redor dos cristais se transformavam, ondulando, expandindo-se da própria fortaleza. Não. Era mais como se novas paredes estivessem se formando e se estendendo, como se uma segunda estrutura estivesse se fundindo com o Tegrin Caelum, ou nascendo dele. Meus dedos envolveram a mão de Tessia, e ela gritou como se estivesse sendo rasgada ao meio. A exoforma de Claire, semelhante a um grifo, deslizou pelo chão em minha direção. Mika, que estava mais perto da sacada, se debatia enquanto era arrastada para trás pela parede destruída.
Varai, muito próxima do portal em expansão, virou-se em câmera lenta para empurrar Byron para trás, mas ele avançava, tentando puxá-la para longe. O portal varreu a sala, a alvenaria com veios arroxeados surgindo na realidade, como se sempre tivesse estado ali. Não consigo puxá-la para fora, pensei para meus companheiros, deixando os dedos de Tessia escorregarem pelos meus, enquanto ela desaparecia no que só podia ser os Relictombes. Sem hesitar, dei um passo adiante e a segui. A cortina cristalina se abriu sem resistência.